nós vamos falar com Wlamir Brandalize, porque é o momento da soja, minuto da soja. Vamos lá? A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Tudo começa com as sementes Copavel, a segurança que o produtor rural necessita para garantir um bom arranque inicial. E para possibilitar que as sementes extraiam todo o seu potencial genético, os fertilizantes Copavel Premium proporcionam nutrição ao solo e às plantas. Com a Nutriagro, desenvolvemos formulações em fertilizantes foliares para as principais culturas do agronegócio. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Wlamir Brandalize, boa tarde. Começamos a semana, mas estamos aqui pontualmente transmitindo todas as informações. Boa tarde para você. Como é que começa a semana para a soja, Wlamir? Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos. Olha, Sérgio, hoje é uma semana começando com o pé direito, né? Tá tendo uma forte pressão aí do óleo, o pessoal da Índia voltando ao mercado, o mercado de óleo puxando forte, trigo em alta puxando o farelo de soja, e a soja pegou carona nessa dupla aí, está em alta essa semana. Mas nós temos que alertar que é uma semana curtinha, porque nós temos aí na quinta-feira o Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos, o grande feriadão americano. E aí o mercado só vai voltar efetivamente na semana que vem. Então, negócio mesmo de segunda a quarta-feira, e daí a quinta o feriadão vem lá, e aí tudo meio paralisa por lá. Você sabe de onde que saiu esse feriadão do Ação de Graça aí, Serginho? Eu imagino que na piada é aquela distribuição de ação de graça em frente à Bolsa, mas não tem nada a ver com isso, né, João? Não, na realidade, esse feriado, ele começou aí há mais de 2 séculos, aí se transformou em feriado, né? Que é o dia da comemoração da colheita, que é o final da colheita da safra americana. Então, daí transformaram na festa dos produtores, que é a ação de graça. Os produtores americanos são bastante religiosos, né? Então, eles comemoram aí, fazem as suas orações, fazem sua reunião nas igrejas e fazem uma festa com muita comida. E a sexta-feira negra, aí, a sexta Black Friday, ela veio na sequência. Os comerciantes aproveitaram o gancho, Serginho, porque depois do final da colheita, que é agora a festa da quinta-feira, Ação de Graças, eles sabem que os produtores iam para a cidade antes do inverno, que depois vai começar o inverno, começa a nevar, não podia mais se movimentar lá no meio oeste americano. E aí os comerciantes de todos os estilos de negócio, desde roupas e qualquer equipamento, no começo era a venda de enxada, de arado, de coisas que usava nas lavouras, o pessoal pegou na sexta-feira e transformou num dia de comércio, porque o produtor colheu a safra, ele vai para a cidade vender parte da safra, comprar o que ele vai precisar no inverno, porque depois vem a neve e ele vai ficar 3, 4 meses parado lá no meio da roça dele, lá sem ter contato com as cidades. Então, essa começou a história inicial aí da festa de Ação de Graça, que é quinta-feira, e do feriado da Black Friday, aí, que virou uma febre mundial já, né, na sexta-feira. Isso que veio é do setor agrícola também, viu, Serginho? Pois é, para ver exatamente que a agricultura e a pecuária nos Estados Unidos, aqui no Brasil, levam e movimentam praticamente toda a economia. Isso é o mais importante, né? Agora, aqui no Brasil nós temos algo semelhante ou não foi determinada nenhuma data? Só copiamos aí, entre aspas, a Black Friday, né? A sexta-feira aí para poder fazer as compras, ou a gente tem aí compras o ano todo? Como é que fica isso, Wlamir? Aqui no Brasil nós pegamos carona só, o pessoal fez uma cópia aí da Black Friday americana, que é a sexta-feira, para tentar antecipar vendas aí para o Natal, depois eles vão seguir tentando vender, né? Então é uma maneira de vender mais, né? Então acabamos copiando isso aí. Para o comércio é uma boa época, né? Um bom movimento, porque aqui no Brasil, efetivamente, nessa época, com exceção das lavouras tardias do trigo do sul, que já estão colhidas nessa última semana, está fechando a colheita,
A maioria das regiões do Brasil não tem colheita nessa época de grãos, principalmente, né? Nem de frutas, aqui do sul, mais as frutas que ficam no Nordeste e Norte. Então, o Brasil basicamente ficou feriadão, não é nem feriadão, é o comércio da sexta-feira e nós não temos esse feriado efetivo, né? O Donizete Pedroso está falando aqui, Vlamir Brandaliz, enciclopédia do conhecimento. E aqui o Antônio Botardo falando, será que vão comprar peru e frango aqui do Brasil para poder comemorar também futuramente, né? Bom, a participação de todo mundo conosco. Pergunta aí, você que é da carne, mas nós exportamos muito peru que vai para o México e que tem destino final Estados Unidos, sabia? Faz a triangulação lá, vai para o México e depois embarca para os Estados Unidos. É que nós temos uma parceria comercial maior com o México aí, né? E aí no México também tem o livre comércio com os Estados Unidos e automaticamente parte dos perus que também são consumidos nos Estados Unidos são brasileiros. Então nós somos muito competitivos no Peru. Sim. Na produção de perus aí nós somos mais eficientes aí que todo mundo. Então esse é o Brasil do agro, né? Nós estamos vendendo peru para os caras que são os donos do peru lá, que começaram a festa do peru no fim do ano, né? Mas falando em mercado aí, para não se alongar muito, hoje o mercado está acomodado, tá praticamente ainda sem grandes negócios, porque essa alta de Chicago aí está fazendo com que produtores que venderam nas últimas semanas segurem um pouco, porque nós estamos com o dólar em queda, que nisso já mostrou. Então, hoje, chances aí no Porto de 171 a 173, a soja de dezembro e janeiro. Safra nova está variando de 165 até 170, a soja de julho de 2022. Ou seja, muito parecido com a semana passada. Mesmo com a alta de Chicago, como nós estamos tendo o dólar em queda, hoje aqui no Brasil, um está anulando o outro e também tem uma leve pressão de baixa nos prêmios, aparentemente. Não estamos tendo grandes avanços nas cotações, mesmo com Chicago em alta, e por isso que está começando a semana, por enquanto, o pessoal comentando que não teve muitos negócios não pelo menos na parte da manhã aí, Serginho. Agora a tendência para a próxima semana, será que vai ter ajuste de preços? Esse feriado vai interferir nas cotações na semana que vem, Vlamir? Olha, esse feriado geralmente ele atrapalha, né? Porque como o mercado de Chicago ele trabalha normal até quarta-feira, daí quinta é feriadão deles, sexta ele é um meio feriado, e aí o pessoal estica para não. Os operadores praticamente estão mais interessados no Black Friday, ir para o comércio, do que nos negócios. Então ele volta só na outra segunda-feira. Normalmente é um período mais fraco de mercado. Geralmente, historicamente, são cotações médias mais baixas. Mas como nós estamos tendo uma boa presença da Índia, principalmente comprando óleo óleo vegetal, não só óleo de soja, e nós estamos tendo uma pressão positiva do trigo aí, que está rondando os $8,5 no mercado de Chicago, e ele está dando apoio no farelo, isso acaba ajudando a sustentar a soja. Eu não acredito que tenha pressão de baixa no curto prazo, mas é possível que na sequência nós vamos ter uma pressão de baixa no prêmio, porque os compradores aqui no mercado brasileiro, na exportação, começaram a desacelerar, e agora eles estão mais de olho na soja americana para novos negócios lá nos Estados Unidos. E também está andando paralelo uma negociação entre China e Estados Unidos, aí os governos estão conversando, e a China está com a carta na manga, ela precisa importar muita soja e ela vai jogar essa compra, uma parte lá nos Estados Unidos, mas ela está querendo usar isso aí como um argumento nas negociações com os americanos. Com isso, o mercado, por enquanto, tudo indica que vai ser uma semana bastante acomodada aqui de poucos negócios. Ele não está mostrando muito fôlego, não, de novas negociações aí para esse curto prazo na soja. Agora, está todo mundo de olho no clima aqui no Brasil, na América do Sul, né, Vlamir? Tem um vídeo aqui que o Haroldo Ribeiro mandou lá de Varjão, também de Minas, falando da usina WD, que faz rotação da cana e soja. Está sendo uma tendência, inclusive acho que o Davi da Blues pode colocar para que a gente possa acompanhar e você comentar na sequência, Vlamir. Aqui estão as imagens, né? Lá de Varjão de Minas. Olha, Serginho, é uma tendência, dá para ver que ele planta soja e deixa só a linha da muda da cana, né, que fica ali, que é aquela cana que vai crescer ali, depois vai se transformar em muda e planta na sequência onde está a soja. Eu acredito que nessa safra, em função de que a cana sofreu muito com a seca desse último ano, nós vamos ter uma renovação de cana aí de uns 500 a 700 mil hectares de cana vai receber soja nesse estilo de
de renovação aí, justamente para recuperar os canaviais, né, que sofreram com a seca e tiveram que ser renovados aí, até alguns casos mais cedo que é o normal. Mas é uma entrada forte aí do setor da cana na soja. A soja, ela acaba servindo aí como uma boa alternativa para o setor da indústria do açúcar e do álcool, aí como na parte da renovação. Antigamente o pessoal usava muito o amendoim, mas não existe demanda para tanto amendoim assim, então a soja é um produto que tem mais liquidez, no caso, e é uma cultura aí que tem uma facilidade de conseguir aí até produtores para arrendarem essas áreas. É uma alternativa muito boa. São Paulo está crescendo muito bem isso aí, as lavouras hoje já tem tecnologias aí para já começar colhendo muita soja já no primeiro plantio da soja e na renovação. Tá certo. E pelas imagens dá para perceber que pelo menos a água bateu por lá, já ajudou um pouquinho a diminuir. Choveu bem ali, né? Tá bem molhado, né, Sérgio? É verdade, é verdade. E se falando em clima, eu tô aqui em Lages, Santa Catarina hoje, e eu estava aqui, o pessoal daqui me comentando que aqui na Serra Catarinense e Serra Gaúcha teve geada ontem, no domingo e no sábado aqui, veja como é que é o Brasil. Então, o pessoal aí ainda a soja, você vê as lavouras que estão plantadas, são bem novinhas, soja recente, e ainda tem áreas de trigo aí que o pessoal não colheu, está colhendo porque o frio, né? O pessoal está com... Quem que plantou antes aí pode ter sofrido um pouco o frio, está muito frio à noite, temperaturas abaixo de 10 graus aí e geadas, né? Isso aí agora nós estamos falando quase no final de novembro, né? Esse é o Brasil aí. É verdade, é verdade. Agora, Vlamir, só para poder finalizar essa questão da soja, tem imagens também, a gente, à medida do possível, coloca todo o material que chega aqui para a gente. Nós temos imagens do Paraguai, a lavoura de soja por lá, que foi mandada, inclusive, essa foto, essa sequência de imagens aí, falando exatamente sobre o estresse hídrico num primeiro momento e agora ajudou, né, no enraizamento da planta, né, da soja, né, lá do Neivo Fritzen, né, que mandou essas imagens para a gente, né? E geralmente quando a chuva falha num período, chega no outro, o desenvolvimento é melhor aí no caso, em alguns casos pontuais aí para a lavoura, a soja vai suportar bem esse estresse hídrico, não? Olha, Sérgio, quando você consegue ter um solo, que nem o produtor tem um solo que tem um bom perfil aí, que as raízes possam penetrar, que não tenha uma camada de grade, que não tenha uma compactação, quando ele vai secando o clima, a raiz vai descendo e vai buscando água, né? Vai fundo. E depois que volta a chuva, ela rapidamente se transforma numa lavoura excepcional. Esse ano o Paraguai sofreu um pouquinho de estresse nas últimas semanas, agora choveu bem na semana passada, principalmente no sul, que estava sofrendo um pouquinho mais. E agora as lavouras do Paraguai estão excepcionais, que nem essas fotos que você está mostrando aí. E eu acredito que o Paraguai, que colheu 8,5 milhões de toneladas nesse último ano, ele agora deve ir para umas 12 milhões de toneladas. O Paraguai está dando sinais que vai ter recorde histórico de safra aí, na soja, nessa safra aí, com condições muito boas. Eles tendo mais algumas chuvas, as lavouras vão chegando para a reta final. Já vê que ela está florescida, formando vagem. As primeiras áreas do Paraguai vão ser colhidas em 35, 40 dias, já tem alguma colheita no Paraguai, das primeiras áreas. Na maior parte vai ser em janeiro a colheita até o começo de fevereiro. Essa é a safra do Paraguai que está muito bem, em todas as regiões está bem agora. Tá certo. Bom, o Rubens Soriano também está perguntando, né? Nessa previsão de safra que a gente tem aí, pelo menos maior do que a anterior, né, há possibilidade, como nas safras anteriores, de armazenar a céu aberto, né? Seria a hora, segundo ele, pergunta aqui, se fosse a hora de criar uma rede de silos para os agricultores, né, para não ter toda essa produção de riqueza, safra, céu aberto, Vlamir, só para poder finalizar com essa questão da soja. A questão é que nós estamos crescendo em ritmo muito acelerado, né? Em alta produtividade, a cada ano que passa aumenta, a área brasileira está aumentando, porque nós estamos aí avançando em áreas degradadas de pecuária, nós estamos avançando nessa área de renovação de cana, então é muita área nova. Esse ano só com a soja nós estamos crescendo pelo menos 2 milhões de hectares, isso praticamente é metade da safra do Paraguai em área, que é o que está acontecendo. E mesmo aumentando os silos, que não estão aumentando, as fábricas brasileiras de silos estão trabalhando a todo vapor, não conseguem entregar mais do que
que estão fazendo hoje, já estão no máximo da sua capacidade, nós não estamos vencendo. Então, vai ter problema de armazenagem na colheita? Vai ter problema de logística? Provavelmente vai. Ainda nós estamos correndo que nem o cachorro correndo atrás do rabo. Nós não conseguimos chegar a um equilíbrio porque nós estamos avançando muito rápido a produção, né? Em menos de 10 anos, nós crescemos aí quase 80 milhões de toneladas só na soja de produção. E nós não conseguimos colocar isso aí de silos, aí, armazéns para receber essa soja. E os portos brasileiros continuam mesmos aí. Houve um avanço um pouco maior no norte, mas nas demais regiões aí do sul e sudeste continua sendo dominado por Santos, Paranaguá, São Francisco, em Santa Catarina, Rio Grande, que são os portos que mais embarcam aí nesse... E são os mesmos, né, Serginho? Então, nós vamos nos bater novamente na colheita. Vai ter problema, vai ter alguns locais que não vai ter onde colocar, vai ter fila de caminhão para descarregar nos armazéns. O produtor tem que se preparar. Não vai ter jeito, né? Infelizmente, essa questão da logística ainda pega, né? Um calo, né? Estrangulamento aí, principalmente na exportação na hora de chegar nos portos.